paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía, pois, ele e o feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o seu servo, o leão, como o urso. Será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu, aleluia. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém, graças a Deus. É uma história, aleluia, bastante conhecida, né? Aleluia, que nós conhecemos, não é bem? O Senhor falava ao meu coração que antes dessa peleja contra o gigante Golias, Davi teve, aleluia, que lutar contra, aleluia, muita coisa, né? Teve que lutar contra a falta, aleluia, de fé ali daqueles homens, né? Do exército do Deus vivo, né? Teve que lutar, ele passou, aleluia, por afronta, não é? Aqui no versículo 28 diz que seu irmão, aleluia, afrontou ele também, não é? Diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade de seu coração, que descestes para ver a peleja, tá vendo? Aleluia, antes desta grande luta com Golias, ele teve que lutar. Teve que lutar, aleluia, para dizer o quanto ele já estava preparado. Observe que o rei Saul, ele não acreditou, né, em Davi, ele já não estava acreditando em nada, não é? A gente vê que o rei Saul estava completamente desviado da presença do Senhor e que por causa do rei, todo o exército, aleluia, estava com medo, eles não estavam na presença do Senhor mais, aleluia, por causa do pecado. Então, olha o quanto é ruim a gente pecar, o quanto é ruim a gente, aleluia, se distanciar do Senhor. O exército e o rei Saul não estavam preparados ali para aquela luta, porque haviam pecado. O rei havia pecado quando não obedeceu a Deus, quando Deus mandou que matasse, acabasse com tudo lá, aleluia, com os amalequitas, não é? Então o pecado vinha dali. Ali foi a fonte da distância entre o rei e o Senhor. E aqui a gente vê que Deus já havia preparado alguém, aquele jovem chamado Davi, para enfrentar, aleluia, aquela guerra. E quando ele vê, quando ele vê que todo o exército estava com medo, ali acende aquela força, não é? Aquela fé que ele tinha em Deus, e
Ele diz aqui, muito lindo, olha, desses versículos do 32 em diante, são palavras maravilhosas que Davi diz, né? E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra este filisteu, né? Aleluia, aqui ele demonstra a fé em Deus, a força em Deus. Aqui ele demonstra, aleluia, toda a sua força está no Senhor, não é? Aleluia, ele alegra, ele anima o povo, mas observe que o rei Saul tenta tirar, aleluia, aquela força daquele menino. Muitas são as vezes em que Deus vai nos preparar, vai nos encher de força, e pessoas assim como este rei, como o exército vai vir para tentar nos tirar, aleluia, da posição, para tentar nos entristecer, assim como o irmão de Davi, o Eliabe, não é? Assim como esse rei, aleluia, que já estava derrotado, né? Esse rei Saul que já estava ali derrotado, tomado ali pela falta de fé, tomado pelo medo, né? Olha, o pecado nos tira a fé, nos tira a força de Deus, nos tira tudo. Então que a gente, em nome do Senhor Jesus, não desfaleça, a gente não queira cair em pecado, nunca a gente queira cair em pecado. E quando você observar que você já está a um passo a cair no pecado, retire o que está fazendo com que o que lhe está enfraquecendo. Aleluia, ore ao Senhor, apresente ao Senhor, eu não tenho forças para lutar contra isso aqui, mas me dê forças para que eu venha lutar, me dê forças para que eu venha, aleluia, rejeitar esse pecado, porque mais na frente você vai precisar de forças, aleluia, e lutar, e você não vai conseguir se cair em pecado. Se cair em pecado. Então que a gente, aleluia, sempre esteja na presença do Senhor. Aqui antes da guerra contra aquele Golias, houve uma guerra ali e Davi teve que demonstrar que já estava, aleluia, sendo preparado por Deus. Aqui ele fala, né, da luta que ele lutou contra leão, ele lutou contra urso e teve vitória. Aí o rei Saul começa a acreditar um pouco, aleluia, e ele diz, então vá, Deus é contigo, mas antes coloque aqui a minha armadura antes, porque você vai precisar. E ali ele até tenta, mas ele vê que ele não consegue com as armas, aleluia, do rei, né? Com as armas, aleluia, de alguém que havia pecado, e ele vê que não dá certo, ele tira, aleluia, aquelas armas, e ele diz, não, isso daqui não dá certo não, eu vou com as minhas, aleluia, armas, eu vou com a simplicidade, porque não era com as armas do homem, não era com as armas de alguém que havia pecado contra o Senhor, e sim, aleluia, com aquilo que ele tinha dado, que o Senhor tinha dado a ele, coisas simples, porque não era com a força humana, era com a força do Senhor, aleluia, entendeu? Então nós não vamos ganhar com as forças humanas, nós vamos ganhar, aleluia, as nossas batalhas com as forças do Senhor, aleluia, com as ferramentas espirituais. Veja que Davi lutou, aleluia, e Davi venceu. Aqui a primeira guerra ele venceu, que foi demonstrar, aleluia, que ele era capaz. Ele era capaz. Ele era capaz. Assim acontece, pode acontecer na minha vida, pode acontecer na sua vida. Aleluia, já aconteceu na minha vida várias vezes, pessoas não acreditar, mas você vai fazer isso aqui, você não, olha, não vai dar certo, né? E a gente colocar ali na presença do Senhor, e o Senhor nos dá a vitória. Então, medite, mergulhe na palavra do Senhor, veja como foi que Davi venceu, aleluia, as guerras, não é? Foi lutando, aleluia, com as armas do Senhor. Ele lutou, aleluia, e ele venceu aquela guerra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar muito, muito mais vitória. Amém.